Olá, trader, tudo bem com vocês? Marcelo Torda, Tradewiser Educacional, com mais um indicador Tradewiser para você. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre o estocástico H. É um indicador fantástico. Ele é, digamos assim, um irmão de sangue do estocástico, mas de uma forma melhorada. Na versão pura dele, você consegue fazer um estocástico. Só que eu dei uma modificada no estocástico depois de muitos anos e para pro Trade View, né? E para o Profit eu dei um plus nele, um a mais nele, que fez toda a diferença para que você possa ficar atento com o possível movimento do preço, tá bom? Vamos começar aqui, vamos explicar o que ele faz, mas antes falando aqui, ó, ele serve para qualquer ativo do mercado financeiro, seja Bitcoin, seja bolsa, seja opções, para qualquer ativo, ele funciona em qualquer tempo do gráfico de candle, funciona em qualquer configuração do gráfico de Renko e também em qualquer configuração do gráfico de pontos, ou o famoso 6P. Né? Ele tem uma série de configurações que você pode montá-lo a seu gosto e vale a pena mencionar que ele é um copyright ideia minha, criação minha. Obviamente que eu peguei a base do estocástico, mas criei toda uma modificação nele e é essa modificação que é o diferencial do indicador. Ele nem mais é um estocástico, ele mudou totalmente, até inclusive o comportamento, tá bom? E se você tiver dúvidas, querendo saber se ele funciona para o seu operacional, como utilizá-lo, como fazer a leitura, é só você entrar lá no canal da TW Store Indicadores no Telegram e trocar ideia comigo, tá bom? Vai lá, começa a seguir o canal, faça uma pergunta e aí a gente vai indo. O canal é novo, né? Os indicadores estão chegando agora, então a gente vai crescer aos poucos aquele canal, tá bom? Vamos começar aqui, vamos puxar para cá. Aqui, ó, nós temos o gráfico comum, gráfico de candle, no mini dólar, no 2 minutos. Então a gente vem aqui e faz então aquela inserção básica, estocástico H, insere ele aqui, tá? E ele vai abrir desta forma para você, tá bom? Já pronto para você utilizar. Mas eu vou deletar ele aqui, esse que a gente acabou de instalar, porque eu já tenho outro instalado aqui. Nós vamos começar de um passo mais abaixo, tá? Deixa eu abrir ele aqui para vocês verem. O estocástico que vocês conhecem é exatamente esse estocástico que está na tela. Geralmente o estocástico é uma linha azul, contínua, né? E uma linha cinza. No caso aqui, quando ele desce, eu pus a linha do estocástico para ficar vermelho, quando sobe fica azul, e a linha de sinal é a linha cinza. É esse indicador que vocês conhecem. Então, se a gente for pegar aqui e ver como que ele funciona, vocês podem ver que, ó, deu a subida, ele cai. E aí quando ele chegou lá embaixo, você fala, bom, agora vai subir. Aí quando ele chega lá em cima, você fala, bom, agora ele vai cair. Mas ele fica nisso toda hora. E quando chega, por exemplo, aqui, que ele só está em queda, você fica naquela, putz, você falou que vai subir. Não, parece que ele vai descer, não, parece que ele vai subir, parece que ele vai descer, parece que ele vai subir. Você fica naquela dúvida. Então, o estocástico é bom quando ele vai de uma extremidade até a outra, mas quando ele fica no meio aqui, né, ele então deixa você bastante confuso. Essa era uma coisa que me incomodava. Então, o que eu fiz? Eu vim aqui e criei então o histograma. Falei, cara, eu vou inserir o histograma, pegando uma ideia do MACD, né? Vou inserir um histograma para ver se eu facilito a minha vida. Mas aí o histograma não ajudou tanto assim, ajudou a ter aquele sentimento, mas não foi aquela Brastemp que eu queria para fazer a compreensão ou a projeção, a previsão do que poderia ser o próximo movimento do preço, né? Então o que eu fiz? Trabalhei muito em cima dele até eu chegar num valor estratégico para ele. E aí eu chamei então esse valor estratégico de day trade. Quando você insere, ele muda totalmente. Olha isso aqui, ó. A gente tem toda essa descida aqui, acabou aquele zigue-zague, ó. Quando acaba a descida, que ele começa a subir, é quando ele então sai da zona de sobrevendido
dando o sinal de compra, e aí ele começa então a subir. Só que é aquela coisa, quando ele chega aqui, aí veio a terceira melhoria que eu fiz nele. Quando ele chega aqui embaixo, eu fico, e aí? Será que agora ele vai virar para cima? Não. Putz, ele está arrastando aqui embaixo, ele está arrastando aqui embaixo. Será que ele não vai? Será que hora que ele vai virar? E aí então eu tive a ideia de inserir o que eu chamo de sonar, tá? A linha sonar tá aqui, ó. Olha o que ele traz para você aqui. Ele avisa para você, ó, presta atenção que pode ser que agora que ele vai subir, tá? Ele dá inclusive, ó, se a gente voltar atrás aqui e tirar o day trade, vocês vão reparar que o sonar é muito parecido com a linha original do estocástico, tá vendo ela aqui, ó? Tá? Mas ele tenta se segurar abaixo da região, até que ele sobe, depois ele volta, mas aí ele passa a ter o comportamento do estocástico. Então eu falei, não, eu já tinha aqueles valores do day trade, mantive os valores do day trade e aí ele ficou bacana. E me deu uma dica sensacional, tá? Quando o estocástico se move, o estocástico H se move indo para cima, ele está mostrando para você que a vontade que ele tem é de subir. Ou seja, depois que ele visitou essa região aqui em cima, a próxima região vai ser lá em cima. Tende a ser lá em cima, sair lá de baixo e ir lá para cima. Só que ele não vai numa linha reta, linda, maravilhosa, a todo momento, como ele fez aqui, que ele desceu em linha reta. Tá vendo? Então o que ele faz aqui para você? Ele começa a subir, vai fazendo aquelas curvas, você não sabe se vai isso e vai voltar. E aí com o sonar, repare que o sonar mostra para você o impulso que o preço está indo. Só que a gente sabe que o preço não sobe reto, ele sobe fazendo zigue-zague, certo? Então, dependendo do tamanho do ganho que eu tiver, digamos, por exemplo, nesta subida aqui, e ele talvez vá fazer um zigue-zague para baixo, eu não quero perder esse meu ganho. Então eu gostaria de saber que hora que ele vai acabar com esse movimento. Então o sonar, o que é o sonar? Quando você tem um radar, o radar ele pega acima da superfície da água. Tudo que tiver no alcance dele, ele pega, que tiver no ar, né? Tiver no ar, conforme for o radar, o que tiver na terra também, né? Mas ele não pega o que está debaixo da água. O que está debaixo da água ninguém está vendo. Né? E aí o único que consegue fazer isso é o que? É o sonar. Então eu chamei essa linha de sonar porque ele busca lá embaixo para tentar entender qual é o movimento que o estocástico está fazendo. Então veja só que o sonar disse, ó, pode ser que ele vai subir agora. Tá? E aí, nesse caso, ele não subiu. Mas repare que já estava aproximando da virada. Então ele ficou o quê? Ele ficou acima do estocástico aqui, ó. E aí ele começou a virar para cima, que foi quando o estocástico virou para cima da linha de sinal e começou então um possível movimento de alta. Só que repare que o sonar, depois que ele foi lá em cima, ele começou a descer e você está na expectativa de que suba, certo? Não há garantia de que ele vai subir e atravessar até o sobrevendido, sobrecomprado no caso, do sobrevendido para o sobrecomprado. E o sonar está falando com você, cara, ó, tá subindo por enquanto o estocástico H, está dizendo para você, a linha está dizendo para você que é alta, mas o histograma já disse que tem uma correção vindo por aí. E o sonar falou, presta atenção que vem mesmo, tá? Então, se ele mal começou a subir e já está descendo, por que então você... Porque, afinal de contas, ele não passou a linha zero ainda. O grande tchan do negócio é quando ele passa a linha zero. Uma possibilidade de compra é aqui, quando ele cruza para cima a linha de sobrevendido, né? Por isso que a linha é verde, sinalizando compra, mas não necessariamente ele vai seguir um movimento mais forte. Por quê? Porque ele não cruzou a linha zero. Né? As linhas do estocástico H não cruzaram a linha zero. Então ele tem um movimento de zigue-zague e o sonar detecta esse movimento de zigue-zague. Então, como você sabe que você está aqui embaixo e ele não subiu muito e já está voltando, você fala, opa, eu vou segurar mais um pouco porque ele não passou a linha zero. E aí ele segurou, voltou de novo,
fez aí um segundo fundo, que a gente sabe que isso já é característico de uma possível alta, começou a subir de novo, abrindo para você uma possibilidade de compra. Você poderia ter entrado aqui e pego essa segunda pernada. Do mesmo jeito que você poderia ter entrado aqui pegando a primeira pernada. Tá? E aí, quando ele cruzou a linha zero, repara que ele começou a voltar. O histograma e o sonar começaram a voltar, dizendo para você, calma lá. Na terceira vez, na segunda vez, quando ele começou a subir, repare que o estocástico H já tinha cruzado a linha zero. Então pode ser que aqui fosse uma boa compra. E a compra foi feita aqui, ó, quando ele cruzou a linha zero e o sonar cruzou ele para cima, justamente que é o tecnês do negócio. Então isso aqui ajuda você a ter a disciplina de tentar comprar no momento mais adequado, no caso de uma alta. E aí você pega todo esse movimento aqui, só que você já viu que o sonar já entrou na zona de sobrecomprados. E aí você pode reparar que ele começa a voltar, mas ele voltando, o estocástico H ainda está subindo. Tá? Então, assim, geralmente ele completa a subida. Ele completando a subida, você pode apostar que vai haver continuidade na subida. E aí ele te dá o sinal de venda, que no caso você está comprado, vai fazer o sinal de saída, que é em algum lugar nessa região aqui, ó. E aí você faz a sua saída e já começa a trabalhar a sua entrada para vender, certo? E olha aqui, ó, na hora que ele foi cruzar a venda, ele não cruzou. Olha o movimento totalmente lateral aqui, ó, totalmente lateral. E aí ele ricocheteou e começou a subir de novo. Quando chegou na segunda vez, ele deu um sinal de venda, mas percebam que ao mesmo tempo que ele deu o sinal de venda cruzando a linha zero, a linha estocástico H cruzando a linha zero, repare que o sonar já estava voltando para subir. O que ele falou para você, cara, eu não estou apoiando a sua descida estocástico H, portanto, muita calma nessa hora. Então você não deveria comprar aqui. E aí o sonar subiu, o estocástico fez que ia subir, começou a descer. Neste meio tempo, quem cruzou o estocástico H, a linha, foi o sonar. Era aqui, então, a sua venda. Aqui foi a sua venda para você pegar essa descida aqui. E aí você aproveitou a descida até lá embaixo e então pegou o máximo que você pôde aqui, que seria, vamos dizer que você pegou aqui embaixo, tá? Passou um pouquinho de calor, que seria qualquer coisa aí, ó, 3 pontos. Que nós estamos no final do dia, lembrando que final do dia nunca conta, que o movimento aqui é totalmente atípico, né? Então a gente pode pegar até o início do dia, olha aqui, ó. Vocês sabem, né, pessoal? Quanto mais no início do dia, melhor é, porque você tem mais gente, você tem mais movimento, você tem mais força, você tem mais necessidade de se posicionar para esperar o movimento acontecer. Então, geralmente, o início do dia é o dia mais quente, tá? E lembrando que a abertura do dia geralmente é mais price action e menos qualquer coisa. Às vezes o indicador pode não te ajudar, às vezes uma estratégia que de linhas médias pode não te ajudar, tá? Então fica mais no price action, no comportamento dos candles, no caso de gráfico de candle, tá bom? Então, depois que o mercado se posicionou, olha aqui, ó, ele desceu, o sonar cruzou para cima, ele fez a curva, o sonar cruzou para baixo, olha aqui, ó, a gente viu que ele não pegou muito movimento. Nisso, quando o sonar cruzou para cima, ele começou a subir, você poderia ter feito uma entrada aqui, ó, uma entrada mais conservadora. Ou se você viu que o sonar está subindo muito a pique, principalmente respeitando o suporte aqui de trás, principalmente com o segundo toque na linha, de repente o cruzamento do sonar aqui, ó, veja que ele não cruzou aqui, tá vendo? Ó? O cruzamento do sonar, quanto mais junto eles estiverem, mais forte e seguro é o sinal. Aqui vocês podem ver que ele está separado, ó. O sonar está um pouco separado da média aqui do estocástico, mas ainda assim pode arriscar uma possibilidade aqui, já que você já teve um segundo toque, é um sinal. Repare outra coisa aqui, você tem um fundo bem mais baixo, um fundo e um fundo bem mais alto, sugerindo o quê?
alta, olha aqui, ó, a alta que aconteceu aqui. Então, você tendo essa distorção, e é aí que o estocástico entra para trazer para você rapidamente essa leitura, que se você fosse pegar este fundo do estocástico com esse fundo do estocástico, já estava perdendo tempo. Só que você já tinha uma pista pelo histograma de que alguma coisa errada não estava certa, ou seja, aqui estava descendo e aqui estava subindo. E a gente sabe que neste caso de divergências, quem manda é o indicador. E não deu outro, ele subiu. Então você poderia ter arriscado uma entrada neste rompimento aqui, ó. Tá? Obviamente, para quem usa price action, teria entrado aqui, ó, neste rompimento aqui, mas você poderia ser mais seguro e entrar aqui. Você teria pego aí quanto que foi essa pernada de alta aqui, ó? Você teria pego, vamos falar que você saiu aqui, ó, 20 pontos de alta e o estocástico te dando a cobertura nessa entrada. Olha aqui como é que ele cruzou, começou a descer, desceu e voltou a subir. A gente o estocástico mal tinha saído da região de sobrecomprado. Então ele subiu, começou a descer de novo, cruzou para baixo, cruzou aqui, de repente poderia ter feito uma entrada. De novo, o que nós tivemos aqui? Um topo, um segundo topo, tá? Podendo então pular aí para dentro. E aí não deu outra, você podia ter entrado aqui neste cruzamento da linha, já que houve uma continuação deste movimento de queda da linha estocástico H. Outra coisa, mostrou aqui, ó, que o histograma começou a crescer de novo, então você poderia entrar daqui. Aqui seria aqui, ó. Sua entrada seria feita aqui, com esse rompimento aqui, ó. Tá? E aí, não é nada, você teria pego esta queda, digamos que você saiu aqui, ó. Você teria pego 5 pontos. Tá? Então veja como que o estocástico ajuda você a perceber a possibilidade do movimento, a hora que o movimento pode começar a ser dado, etc. e tal. Tá bom? Outra coisa aqui, vamos mudar agora isso para o gráfico de 5R, que é outro padrão que o pessoal gosta. Tá aqui, ó. Olha aqui, ó. A gente tem um cruzamento junto, deu entrada nessa região aqui, ó. Deu entrada nessa região aqui, ó. Ó, deu o cruzamento junto aqui, deu saída aqui, ó, fez o zigue-zague, teve aqui o cruzamento da linha zero, já foi um pouco tarde, né? Já foi um pouco tarde, porque uma vez que você tinha este movimento aqui, provavelmente você queria fazer a entrada aqui, ó, tá? Então, assim, quando o cruzamento deles é feito numa região aonde eles estão saindo, vale a pena arriscar uma antecipação aí do movimento do sonar. Veja que o sonar não passou aqui, mas da segunda vez ele passou. Olha aqui, já aqui ele passou de primeiro, ó, tá? A sua entrada teria sido neste padrão nesse pivô, né? Nesse pivô de alta aqui, tá bom? Mudando para o 6P, é a mesma coisa aqui. Olha só como a linha de estocástico e o sonar ficaram presos aqui em cima, avisando para você. Preste atenção que a qualquer momento pode ter uma reversão ou pelo menos uma correção no topo dessa alta aqui, tá? E aí você olha para o histograma aqui, você vê que o histograma não está rendendo, ele não vai nem para baixo nem para cima. Então, enquanto ele bate a cabeça aqui, o movimento vai seguindo a alta, tá? E aí, na hora que você percebe que começa a abrir a boca de jacaré no estocástico, neste ponto aqui, provavelmente é para você sair aqui, tá bom? E aí veja que ele caiu muito, voltou. Na hora que ele voltou, os dois cruzaram perfeitamente a linha zero aqui, ó. Perfeitamente a linha zero. Olha aqui onde é que deu a entrada aqui, ó. Olha lá. Foi no fim desse segundo candle aí. E como eles estavam descendo para cá, você então pegou aí uma descida de quanto aqui? Deixa eu ver aqui. Digamos que tivesse entrado aqui, segurou, parou aqui, ó, 11 pontos de descida. Então aqui, ó, de novo, ó, olha o estocástico cruzando, tá? Cruzando forte aqui. Aqui a gente está vendo um fundo levemente mais alto,
um fundo muito fundo e um fundo menos fundo. Então pode estar a divergência e pode haver uma subida. Então você pega toda essa subida aqui que te deu quantos pontos aqui? Quantos pontos de subida aqui? Qualquer coisa aqui foi 5 pontos de subida, tá? Então veja como o estocástico ajuda você. Obviamente que se você tiver outros indicadores te auxiliando, por exemplo, nesse setup aqui com 6P, se você tiver um TM Flow de curto prazo dando para você o gatilho, aí tendo a coincidência dos dois gatilhos, né? Tanto no estocástico H, que seja no Sonar ou na própria linha do estocástico H, com o gatilho TM Flow de curta, te dá uma entrada aqui de boa, tá bom? Agora, se você tiver os metagames da vida, né, que você consegue perceber a manipulação do volume antes do movimento do preço, ou seja, a acumulação prévia que causa então um determinado movimento, você percebe, cara, tô acumulando positivo, pô, bateu no fundo aqui, pô, o Sonar tá cruzando ali, pô, tá afastando ali, eu vou entrar, você pega e entra. Não, ainda não mexeu não, vou segurar. Ó, vai cruzar a linha zero, aí você pega e entra, tá? Agora, uma coisa que eu aprendi é que geralmente, quando a linha do Sonar vai contra o movimento da linha do estocástico H, segura a onda. Primeiro para você ver quanto alto, ou no caso aqui, né? No caso nós estamos falando de uma descida e teve uma reversão do Sonar. Quanto alto o Sonar vai ir e se ele vai induzir a virada do estocástico. Se ele não induzir a virada do estocástico, significa que quem vai virar é ele. Na hora que eles virarem junto, ali pode ser um ponto de entrada bastante interessante, que seria esse ponto aqui, olha lá, ó. Seria esse ponto, você teria entrado aqui e teria pego essa descida, essa segunda metade da pernada aqui, tá bom? Então você vê aí que tem vários sinais interessantes que pode te ajudar a buscar aí importantes entradas. Funciona muito bem. Configurações aqui do estocástico H. Lembrando que todo indicador meu tem aquele limpar história. Então, como nós estamos só vendo 2 dias aqui, ó, nós estamos vendo o dia de hoje, que é 15 de agosto de 2023, estão vendo 14. Não estamos vendo nada para trás. Aí eu pego e viro e falo assim, não, eu quero ver 3 dias, eu ver que vai pipocar mais um dia aí, ó. Pipocou mais um dia aqui e assim sucessivamente, tá bom? Eu gosto de deixar 2 dias, porque eu gosto de, no dia do pregão, analisar o dia seguinte, tá? Lembrando que essa funcionalidade de limpar histórico salva a performance da sua máquina, poupa a performance da sua máquina, deixando você usar a performance da máquina para outros processamentos que não um indicador que vai ficar aqui no passado que você não vai olhar ele para nada. Tá bom? Isso é exclusivo dos indicadores TradeWiser. Outra coisa aqui, ó, Day Trade, você desativando o Day Trade, ele vai para o estocástico normal. E aí você pode desativar as linhas do estocástico, por exemplo, né, e ficar só com o histograma, por exemplo, e com o Sonar. Lembrando que você pode voltar aqui o Day Trade, aí você vai ter o movimento do Day Trade. Então, você passa a ter aí sabores diferentes. Se você desligar o Day Trade, se você vier aqui e desligar o Sonar, você vai ter, e desligar o histograma também, você vem aqui e tem o quê? Tem que ligar o estocástico, né? Você tem um estocástico padrão. Daí você pode vir aqui e mudar no valor do período do estocástico, do período da linha de sinal do estocástico e no período do amaciamento dessa linha, tá? Você igualzinho qualquer estocástico comum. Se você mexe aqui, altera para o valor que assim você desejar. Aqui já está num padrão, um dos padrões que o mercado usa. Outro padrão que o mercado usa, se eu não me engano, aqui está 533, se eu não me engano, o padrão é 1433 ou 1422. Então tem alguns padrões que o mercado usa para o estocástico, tá bom? Então, Day Trade está aqui, a gente desligou, tá o estocástico normal, você pode configurar o estocástico do jeito que você quiser. A linha de sinal, se você quiser mono, ela fica cinza. Caso contrário, ela fica junto com o estocástico vermelho e azul. E aí o que você pode fazer? Você vem aqui, que é a primeira linha de estocástico. Você pode colocar a linha tracejada. Então, aí, opa, peguei a linha azul errada.
Onde é que está aqui? É aqui, é a segunda linha. Você pode colocar ela pontilhada ali, olha lá, ó. Então você sabe que a linha. Então o azul, eu fiz isso porque a ideia aqui é que o azul chama a sua atenção. Porque as duas linhas do estocástico vão ficar azuis ou vão ficar vermelhas. Então chama mais ainda a sua atenção para falar, ó, tá tudo vermelho, ó, tá tudo azul, vai subir, tá tudo vermelho, ó, vai cair, tá bom? Então você tem essas duas linhas aí. Mas, de novo, como eu falei, você pode deixá-la aí como linha cinza aqui, tá? Para ficar aqui, para ficar aquele padrão do estocástico. Você tem um histograma, você pode ligar o histograma, desligar o histograma, fator do histograma. O que é esse fator? Você faz, dependendo do ativo que você estiver usando, o histograma pode ter um comportamento diferente. Então você pega e muda o tamanho que o histograma vai aparecer dentro aí do seu gráfico. Você vai dar mais destaque para a linha ou se você vai dar mais destaque para o histograma. Eu gosto de deixar o histograma dessa forma, porque a gente vê o histograma ultrapassando as linhas de sobrecomprado e sobrevendido. Tá vendo aqui ó, as linhas vermelha e verde, que também te ajuda a saber que o excesso está acontecendo. Linhas limites, se você quiser, você pode tirar as linhas azuis e verdes ali, não faz sentido fazer isso, mas como você tem como configurar, digamos assim, configurações 1000, né, nesse estocástico H, então você pode colocar ele aí no sabor que você quiser. Por fim, temos a linha do sonar, podemos ligar o sonar, vocês estão vendo que tem a linha, essas linhas aqui, os boxes, eu chamo isso aqui de box, tá? Sinalizando para você, amarelo, no caso azul está cruzando para cima, amarelo está cruzando para baixo, tá? Então você sabe que está tendo então esse movimento aí. Você pode desligar os boxes, e aí você não tem box nenhum, você fica só olhando a cor das linhas modificando, ou você pode, por exemplo, desligar o box, ligar, né, o box do sonar da linha de estocástico. Vale a pena lembrar que como nós temos duas linhas, a linha do estocástico e a linha de sinal, você pode fazer o sonar te sinalizar nos dois, em um ou em outro. Por que isso? Eu pensei, poxa, se eu deixar, o padrão dele é desligado, cruzar a linha do estocástico. Por quê? Porque é a primeira linha que ele está cruzando. Ele não tem garantia que ele cruzou o estocástico como um todo. Então eu deixo, ele tem essa possibilidade de ele ficar ligado, mas eu deixo ele como padrão desligado, porque para mim o melhor sinal que tem é quando o sonar cruza quem? Cruza a linha de sinal do estocástico, porque aí ele aumenta a chance de que aquele movimento vai acontecer. Se você desligar a box da linha de sinal, deixar ligada a box da linha do estocástico H, você vai ver o quê? Você vai ver que provavelmente ele vai te dar um sinal que pode ser falso, tá? Não que o outro sinal seja verdadeiro, mas ele tende a te dar mais sinais falsos, porque como você tem duas linhas, ele pode cruzar a primeira linha e voltar. E aí ele está te dando sinal de graça. Eu quero ver ele cruzar a segunda linha, que é a linha mais embaixo, né? Quando o estocástico está positivo, e quando o estocástico está negativo é a linha mais de cima, né? Então, mas nesse caso o sonar está vindo por baixo. Então eu quero ver ele cruzando a linha de sinal, que é uma segurança maior para o trade, tá? Então eu deixo o box da linha de sinal ligada, deixo desligada a da linha do estocástico, eu deixo o sonar ligado, eu gosto dele ligado, as linhas limites ficam ligadas também, o histograma, fator 3 é o padrão para mim, mas tudo depende do ativo que você está usando, né? O mono, eu deixo o mono aqui para ele ficar cinza e, enfim, colocamos aí então todos os valores. Vamos só ligar o Day Trade aqui. Aí, ó, colocamos todos os valores aí, todas as considerações e esse então é um indicador para você. Portanto, funciona aí em qualquer gráfico, em qualquer tempo, em qualquer configuração. Agora, você tem que pegar esse camarada e colocar ele no seu operacional e ver como que o sinal vai ser dado lá. Tá bom? De repente você não quer usar o meu padrão Day Trade, mas você tem um outro padrão no estocástico se beneficiando do sonar. Então o que você faz? Você vai lá e altera o valor do estocástico para ver
como que vai ficar, tá bom? Então fica a dica aí, tenho testado ele tanto para dólar quanto para índice, funciona extremamente bem. Obviamente que como todo indicador, não foi feito para dar o sinal e você fazer a ação. Ele dá o sinal para chamar a sua atenção e a partir daí você define o que você acredita que pode ser mais adequado para o seu operacional. Tá bom? É isso aí. Muito obrigado aí por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, sapeca o like aí, tá bom? Pega o link, joga pra galera, chama todo mundo para dentro, mostra que tem um indicador diferenciado para vocês experimentarem, tá? E lembre-se que tem 7 dias grátis para você. Com esse indicador na mão, agora é showtime. Forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.